Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um planeta bastante interessante, o nosso grande amigo e revolucionário Urano. Urano constitui um dos mais confusos de todos os arquétipos planetários. Embora talvez até mesmo esta confusão seja apropriada ao planeta que perturbou os ordenados conceitos da astrologia ptolomaica simplesmente com a sua descoberta. Como Urano fora descoberto durante as revoluções americana e francesa em 1781, ele foi relacionado à liberdade, à independência e a uma natureza revolucionária ou então rebelde. É também adequado que o planeta logo atrás de Saturno represente um rompimento com a tradição ou uma liberdade do mundo ordenado e estruturado que é representado por Saturno. Urano, o planeta diferente, ele gira em torno de si mesmo num ângulo de 90 graus. Como é esse giro? A gente percebe que os planetas, eles giram assim. Eles fazem toda a sua volta assim. Urano gira assim, diferentemente de qualquer outro corpo do sistema solar. Isso também nos dá uma pista sobre a natureza da mente uraniana, o afastamento de 90 graus de qualquer outra coisa. A palavra pioneiro ela foi aplicada a Urano, de fato. Os que nascem com Urano em proeminência parecem possuir um incrível espírito de pioneirismo. Então, como exemplo, Sigmund Freud, Jung e Ramdas, eles nascem com o Sol em conjunção com Urano. Já Krishnamurti, Sol oposto a Urano. Gandhi, Urano em conjunção com o meio do céu. E Albert Schweitzer, Saturno em oposição a Urano. Só para citar apenas alguns, assim, para se ter uma ideia. Junto com esse espírito pioneiro e consciência divina, com frequência vem o sacrifício de uma vida pessoal ou mundana entre esses indivíduos, né? E toda a literatura deles mostra isso aí. Mas esses tipos prometeanos, digamos assim, eles contribuíram significativamente para o processo evolutivo da vida na Terra. Não importa o mapa astrológico que você prefira, digamos assim, para os Estados Unidos, se é Gêmeos em ascensão, se é Sagitário ou Virgem em ascensão, Urano ascende, põe-se ou culmina. Por isso, a América e a maior parte de seus habitantes são altamente identificados com o planeta Urano como um arquétipo nacional, caracterizado pela liberdade, independência, comportamento iconoclasta, né? A quebra de barreiras social, econômica e raciais, a loucura tecnológica e é claro, né, a arrogância, o orgulho que resulta de ser uma superpotência e sentir-se superior e realmente se acham divinos, né, em comparação com qualquer outra nação, seja isso justificável ou não. Então, Urano é o iconoclasta, o rebelde divino. É também o poder criativo da vontade humana. No seu primeiro aparecimento é como criador e não como rebelde. A palavra latina Uranus deriva do grego Ouranus, que por sua vez relaciona-se com o sânscrito Varuna. O deus Varuna, no Rig Veda, é o criador e guardião da lei cósmica. Cria todo um universo pela força de seu Maya. Embora aqui vamos compreender a palavra Maya como vontade criativa e não como seu significado mais familiar ilusão. Havendo criado, ele também mantém, pois é o juiz e guardião do Ptah, a lei, a ordem moral que governa o mundo. Em certo sentido, a sua criação é um processo contínuo. Varuna é o senhor das águas acima do céu, a fonte da chuva doadora da vida. No século 6 ou 7 a.C., o profeta persa, mais conhecido como Zoroastro, ele transformou essa divindade védica em Ahura Mazda, o senhor da luz que era também guardião da lei cósmica. Na antiga Grécia, Uranus era o pai céu original,
o primeiro filho de Gaia ou Mãe Terra, quando ela surgiu do caos primordial. Conta-lhe que ele aproximou-se em silêncio da sua mãe adormecida e derramou chuva suave sobre ela para que vicejasse com árvores, flores e grama. Tornou-se também o seu consorte, e os dois deram origem a muitos seres monstruosos, incluindo a raça dos cíclopes, de um olho só. Finalmente deram origem à primeira família de deuses que governaram a humanidade, os 7 titãs e suas irmãs esposas, as titanesas. Mas Ouranos se tornou um tirano. Aprisionou os cíclopes no Tártaro, porque eles haviam tentado se rebelar contra ele. Gaia enraiveceu-se e persuadiu Cronos, Saturno, o mais jovem dos titãs, a esconder-se à espera de Ouranos e castrá-lo com uma foice. A semente do moribundo pai do céu derramou-se sobre a terra, produzindo as terríveis deusas da vingança chamada Fúrias, mas também dando origem a Afrodite, Vênus, a bela deusa do amor. Urano é, portanto, a força essencial da criação. 2 vezes na mitologia grega, ele derrama sua força criativa sobre a terra, assim como Varuna derramou sua maia, ou vontade criativa. Uranus criou todas as folhagens e a vegetação que nasceram sobre o corpo da Mãe Terra. Também deu origem a conceitos tão dicotômicos como o amor e a vingança. Em todos os casos, o seu poder de derramar-se do céu tinha ele como forma de chuva. Já na astrologia, Urano recebeu a regência de Aquário. Bom, veremos em Aquário, que é esse signo, sempre foi associado às águas da vida que são derramadas do céu. Assim, Aquário é um símbolo adequado para esse deus da criatividade primordial. Nessa era tecnológica, estamos mais inclinados a pensar nessas águas aquarianas como eletricidade ou energia cósmica, mas o significado essencial da vontade criativa, que é esse Maia de Varuna, permanece imutável. O poder diáfano da criatividade uraniana raramente chega a nós em sua forma pura cósmica. As primeiras agitações do poder criativo normalmente causaram turbulência na psique da maior parte dos indivíduos. E essa turbulência, ela se expressa como rebelião contra o passado. Assim, Urano é mais conhecido na maioria dos astrólogos e dos seus clientes como o divino rebelde. Como tal, esse planeta se torna um mensageiro de um arquétipo bastante diferente do Pai-Céu primordial, mas que é ainda mais importante para a nossa sociedade individualista e turbulenta. Urano tornou-se mensageiro do arquétipo de Prometeu. Prometeu era da raça dos titãs, filho de Eurimedonte, o titã associado ao planeta Júpiter. Seu irmão gêmeo era Epimeteu, e o nome Prometeu significa presciência, enquanto Epimeteu significa percepção tardia. Uma visão profética ou futurista da realidade era característica de Prometeu, que sempre foi amigo dos seres humanos e os defendeu contra os deuses. Algumas versões do mito dão a Prometeu uma verdadeira função uraniana como espírito criador, pois se diz que ele moldou os primeiros humanos em argila e então soprou seu espírito vital neles para fazê-los viver. Junto com Hefesto, Prometeu ajudou a tirar a deusa Atena da cabeça de Zeus. E foi ela quem ensinou a Prometeu as diversas artes e ciências que ele, por sua vez, ensinou aos mortais. O que fez de Prometeu o grande rebelde foi o seu amor pelos humanos. Os deuses estavam acostumados a ganhar a melhor parte de cada touro sacrificado, deixando aos homens as sobras. Mas, quando se discutia o assunto da porção divina, Prometeu usou de uma artimanha contra os deuses, disfarçou
cuidadosamente a carcaça do touro sacrificial, de forma que, quando Zeus escolheu a sua porção, havia na verdade escolhido a gordura e os ossos, deixando a melhor carne para a humanidade. Zeus não estava contente. Aliás, acredito que a criação dele, Zeus tinha se dado conta que tinha errado a mão. Então Zeus ordenou que os patéticos mortais tivessem que comer a carne crua. Confiscou deles o dom do fogo, mas, com a ajuda de Atena, Prometeu subiu ao Olimpo. Com uma haste de funcho, esperou até que o carro do sol, conduzido pelo titã Hélios, passasse por ele, soltasse faíscas de fogo divino no cume rochoso do Olimpo. Prometeu apanhou uma fagulha desse fogo com a sua haste de funcho e deu à humanidade uma iluminação literal. Mas Prometeu já se rebelara 2 vezes contra os ditames dos deuses. Zeus ordenou um terrível destino para ele. Seria acorrentado ao cume de uma montanha no Cáucaso, onde uma águia comeria o seu fígado. Mas a cada dia o fígado do rebelde divino se renovaria e a cada dia a água viria de novo, mantendo Prometeu num perpétuo tormento. Esse destino místico fora sofrido pelo deus viking Loki, outro rebelde divino que rejeitou a vontade dos deuses. Mas, como já foi visto, o tormento de Prometeu não durou para sempre. A humanidade ainda tinha alguns amigos no mundo imortal. Coube a Quirón, o rei centauro, sacrificar-se para que Prometeu pudesse ser libertado. Urano no mapa astral é comparado à rebelião social de um indivíduo, embora isso seja verdade até certo ponto. É igualmente verdade que a boemia das últimas décadas foi produto de Netuno tanto quanto de Urano. Também se atribui ao rebelde planetário. Também, perdão, também se atribui ao rebelde planetário um talento para a invenção científica. Supomos que tudo isso seja verdade. Afinal de contas, Urano foi descoberto no início da Revolução Industrial e o espírito prometeano era inventivo. Os astrólogos se prenderam a esse aspecto de Urano em particular, quando preveem a era de Aquário como uma era de tecnologia avançada, embora atualmente, como nos tornamos cada vez mais conscientes do lado escuro da tecnologia, isso pode nos levar a reconsiderar ou rever o que realmente seria a criatividade uraniana. Mas o ponto principal é todas as ideias preconcebidas que nós acostumamos a atribuir a Urano sugerem apenas parte do arquétipo dele. Urano pode ou não ser socialmente rebelde. Sua premência por liberdade pode ser expressa em um nível interno e não por meio do estilo de vida. Como rebelde é também o homem selvagem ou a mulher selvagem, o espírito cheio de artimanhas que vive de acordo com as suas próprias regras. Urano tinha a inventividade de Prometeu, certamente, mas o governo tirânico do deus Céu, ou Uranus, deve nos prevenir que a ciência e a tecnologia podem se tornar forças tirânicas ou limitadoras, a menos que, como Prometeu, estejamos sempre conscientes de nossa necessidade de servir a humanidade por meio da nossa inventividade. Mas Prometeu, devemos lembrar, foi recompensado por sua criatividade sendo amarrado ao topo de uma montanha. Esse é um aspecto de Urano ou Aquário que poucos astrólogos, com exceção de Liz Green, notaram a incrível solidão de resolução que se apodera de nós quando nosso espírito prometeano desperta plenamente. A solidão e o isolamento, experimentado quando incorporamos o arquétipo de Urano, é similar ao isolamento experimentado pelo arquétipo de Saturno. Saturno cai em desgraça quando seu filho Júpiter o destronou e o baniu para o Tártaro. Urano também foi destronado por seu filho Saturno e as suas partes foram jogadas no mar. Prometeu, cujo espírito se elevava, foi condenado a ser amarrado a uma pedra. E essas condições de liberdade e banimento
se apoderaram ou se apoderam de uma pessoa quando ela está sob a influência de Urano em trânsito ou em progressão. Primeiro há necessidade irresistível de criar ou então de gerar. Como projetor da primeira raça de deuses terrestres, aquele que responde ao arquétipo de Urano se sentirá onipotente, libertado pelos sentimentos que resultam de uma cocriação tão magnífica, sem qualquer premeditação quanto aos resultados ou efeito de que essas criações terão sobre o seu Criador ou sobre o mundo em que emerge. Na mitologia, a Mãe Terra, Gaia, deu um fim a isso. O tempo e a distância trouxeram alguma objetividade e perspectiva ao assunto. Repetindo, para Urano tudo acontece de forma explosiva. A repentina consciência de que a pessoa pode criar coisas magníficas e o repentino fim ou queda do estado divino que resulta quando a pessoa é trazida de volta à vida real. Da mesma maneira, a energia de Prometeu é um espírito arrojado que voa alto com os deuses, digamos assim, consciente da ordem universal do cosmos, mas preso num corpo terreno, no qual parece estar acorrentado ou com os movimentos severamente restringidos. Assim, os uranianos que não encontram um modo de reconciliar o seu dilema criativo sofrem de uma sensação de frustração e, frequentemente, de isolamento. Quando alguém reside no reino dos deuses, mas é acorrentado à terra, o mundo pode ser um lugar muito solitário. Também pode induzir características de violência. O sêmen de Urano deu origem à deusa do amor, Afrodite. Quase todos nós experimentamos o magnetismo e a atração uraniana em assuntos amorosos. Ouvimos com muita frequência, porém, que os casos amorosos que se iniciam sob a influência de Urano podem terminar tão abrupta e intensamente quanto começaram. Urano com outros planetas exteriores precisa de, Urano como outros planetas exteriores precisa de 9 meses para completar um trânsito sobre um planeta ou um grau em particular. O que se inicia no início no trânsito de Urano pode terminar com a sua conclusão. Muitas pessoas experimentam uma necessidade repentina, esmagadora, de criar um estilo de vida totalmente novo para si e romper uma rotina ou uma relação. São irresistivelmente atraídas para o campo magnético de alguém ou experimentam uma outra forma uraniana de libertação durante o trânsito de Urano pelos planetas natais. Mas, com frequência, quando o trajeto de Urano se completa, a pessoa é trazida de volta daquelas alturas celestiais e deve novamente adaptar-se à realidade terrena. Quando alguém experimenta um trânsito de Urano, especialmente pelo Sol, Lua ou pelos ângulos, pode parecer bastante afastado das preocupações cotidianas da vida. A rotina mundana não tem muito interesse para ele durante essas etapas. Esses períodos são, com frequência, caracterizados por um sentimento de estar elevado a estados eufóricos, normalmente reservado só para os deuses. Como Prometeu, roubando fogo, ou Urano, envolvido em atos de magnífica criação. Impulsos elétricos zumbem em torno de nós. Parece assim amarrados a gigantescas redes de computadores, digamos assim, que oferecem toneladas de informações novas e excitantes. O nosso sistema nervoso é altamente estimulado e certamente temos de nos concentrar para nos sentirmos ligados ao chão. Embora esses estados possam ser altamente compensadores, o baque na volta à Terra parece muito duro quando a fase termina. Aqui há de se abrir um adendo, obviamente, sobre hoje o que nós vivemos com relação a esta perigosa dependência de celulares e as suas redes, né? E também o metaverso. Bom, vamos imaginar, assim, imagine viver nesse estado o tempo todo, né? Seria preciso grande habilidade para agir de forma realista e eficiente,
num universo uraniano perpétuo. Saturno é o deus da Terra e exige que hajamos de acordo com as suas leis. Os períodos uranianos vêm trazer um alívio de Saturno, dando-nos uma chance de atingir a liberdade de que precisamos, né? Acabar com modos de comportamentos desgastados e permanecer progressivos e manter nosso suco criativo correndo. Mas há pessoas nascidas com um fator Urano altamente enfatizado no mapa e essas pessoas estão extremamente estimuladas na maior parte do tempo. A sua consciência pode certamente ser divina ou extramundana. Pode ter frequentemente visões de extraterrestres, pois esse é um símbolo uraniano prometeano. Deuses que residem extraterrestre. Deuses que residem acima de nós e que vêm à nossa esfera para nos ajudar no nosso processo revolucionário. Aí é Prometeu, Quirón, ou para infligir vingança e punição sobre nós, como Zeus em seus momentos de ira. Os homens sempre contaram mitos sobre os deuses, que estão sempre raivosos ou contentes conosco. Natureza, né? Quer dizer, sempre contente conosco, né? Segundo a maneira como interagimos com a nossa natureza, né? Relâmpagos e trovões, símbolos de Urano e Júpiter, são símbolos tradicionais dos momentos em que os deuses estão bravos conosco ou contentes, né? Visitantes de outros planetas são normalmente descritos como úteis a seus irmãos terrenos menos desenvolvidos ou como propositalmente destrutivos, tentando conquistar-los. Talvez não haja uma maneira melhor de afirmar a influência de Urano nos assuntos humanos do que perceber os quatro estágios uranianos na vida humana. Urano, então vamos ver. Urano leva 84 anos para dar a volta em todo o zodíaco. Ele é muito lento. Assim, estará em quadratura com a posição natal da pessoa por volta dos 21 anos, em oposição a si mesmo aos 42, em nova quadratura aos 63 e voltará ao seu lugar aos 84. Esses são os quatro momentos uranianos da vida de uma pessoa e podemos emprestar uma frase, perdão, do psicólogo Gael Sheikh, chamando-os crise previsíveis da vida adulta. Vamos lá. A primeira quadratura uraniana ocorre no final da adolescência e do início da vida adulta. Aqui vivemos o espírito uraniano de rebelião em sua forma mais pura, né? É a idade que incorporamos o homem selvagem, ou a mulher selvagem, né? Vestimos-nos como boêmios, repudiamos os valores de nossos pais ou da sociedade e vivemos com pessoas com quem nunca pretendemos casar e acabamos partindo em viagem pela América na garupa de uma moto. Isso é a primeira fase de Urano. Claro, tem algumas pessoas que nunca passaram por essa fase de rebelião, embora talvez fosse mais saudável se o fizessem, né? Esse personagem naturalmente saturnino, não tendo feito suas loucuras de juventude, podem achar a fase seguinte de Urano muito difícil de lidar. Já se disse que a vida começa aos 40, o que é um modo inconsciente de a sociedade reconhecer a oposição de Urano. Os psicólogos chamam a isso de crise da meia-idade. Astrólogos conservadores, saturninos, e sempre parece haver um punhadinho deles, pode olhar para esse período da vida com grande trepidação e caracterizá-lo como caótico. Mas os astrólogos uranianos o veem como potencialmente a melhor época da vida. É quando nos conscientizamos de que ainda não somos velhos, mas de que não somos mais jovens. Não sabemos tudo, mas sabemos o bastante. Quando Urano entrou em quadratura consigo mesmo, aos 21, nós pensávamos que sabíamos tudo. Mas quando ele atinge a oposição, percebemos que não sabemos nada e que essa percepção nos traz uma espécie de iluminação que nos dá uma chave para destrancar as portas secretas do futuro.
Essa percepção, junto com alguma experiência saturnina, nos prepara em grande estilo para a próxima fase da vida, quando começamos a colher aquilo que trabalhamos tanto para plantar. Perguntamos-nos nessa fase se atingimos ou não os nossos objetivos, se nós realizamos ou não os nossos sonhos. Se formos sábios, percebemos que é tempo de desviar a atenção de preocupações puramente materiais ou mundanas, isso representa Saturno, para objetivos mais espirituais, criativos e individuais, Urano. Os que estiverem abertos a esse momento uraniano, eles estarão prontos para elevar-se. Já têm idade bastante para usar as habilidades que adquiriram ao lidar com o mundo de Saturno. Habilidades que podem ajudá-lo a encontrar a liberdade interior e exterior, ainda tão nebulosa e dura, de alcançar quando tinham 20 anos. Aqueles que não podem ouvir a voz de Urano nessa época podem começar a fazer coisas muito estranhas. A mãe fuma maconha com os filhos, né? Visita um astrólogo pela primeira vez ou tem um caso amoroso. O pai chega ao escritório de contabilidade em uma nova Harley, digamos assim, e belisca todas as secretárias, né? Aqueles que tentam manter tanto a criatividade quanto o caos fora de suas vidas podem correr o risco de desenvolver doenças sérias, especialmente homens executivos que não querem sair da pista rápida. A quadratura final vai ocorrer por volta dos 63 anos, e é significativo que nossa sociedade tenha escolhido esse período como idade da aposentadoria. Somos finalmente libertados do mundo de Saturno. E a fase em que papai e mamãe vendem a casa, decoram o motorhome com adesivos que anunciam vamos gastar a herança de nossos filhos e põe o pé na estrada. Agora, terminado o jogo, podemos finalmente descobrir a América, que foi o que tentaram fazer há 40 anos. Então, Urano volta ao seu lugar após 84 anos. A maior parte das pessoas não vê isso acontecer, pois ainda está além da expectativa de vida média dos americanos, dos ingleses, dos brasileiros contemporâneos. Embora isso deva mudar logo, mas, com muita frequência, estamos cansados, doentes ou presos ao leito ao atingir essa fase. Isso nos diz algo sobre nossa sociedade. Não damos valor à velhice e, consequentemente, não estamos preparados para receber essa bênção. Se tomássemos como exemplo as tribos nativas, que honram e reverenciam seus anciões e os convidam a ensinar os mais jovens, experimentaríamos a iluminação maior de Urano, pois simbolicamente essa infusão uraniana final sugere um renascimento espiritual quando aceitamos de boa vontade separar-nos do mundo e fixar o olhar em pastagens mais verdes e mais livres. Bem, alguns acontecimentos muito profundos têm lugar quando Urano está em conjunção com outro planeta, especialmente um dos exteriores ou transsaturninos. Urano fez sua última conjunção com Saturno, né, recentemente. Mas antes disso, ele fez durante 1988, no signo de, no signo de Capricórnio. Então, naquela época, novos paradigmas políticos emergiram e continuarão a emergir até que os planetas exteriores, Urano e Netuno, né, saíssem de Capricórnio em 1998. Urano encontrou-se com Netuno durante 1993, já no signo de Capricórnio. Bom, como este é um signo de terra, Capricórnio, normalmente associado à administração, governo, economia, né? O final da década de 1980 e toda a década de 1990 podem ser caracterizados como um período de mudanças de realidades políticas, ou como dizem os sensitivos, mudança na Terra.
Urano fez conjunção com Plutão durante a década de 1960, sendo que a conjunção exata ocorreu no meio da década, o que demonstra a experiência de irrealidade que pode ocorrer durante um trânsito de Urano. Ambos os corpos no espaço simbolizam mudança. Com Urano, as mudanças são sempre para melhorar, revolucionar ou ser progressivo, de algum modo. Mas com Plutão, que como Shiva é um deus da destruição, a mudança não carece de análise racional. Então, dessa forma, testemunhamos um período tão fora do comum que os historiadores ainda estão tentando definir o que aconteceu na época. Algumas das coisas que foram postas em movimento durante aquela década provavelmente levarão um ciclo completo de Urano, que é 84 anos, para manifestar-se plenamente ou serem compreendidas por nós. O fato de os dois planetas terem se encontrado no signo astrológico da deusa da Terra, Virgem de Deméter, sugere que uma nova consciência da Terra, talvez de natureza religiosa, né, emergia e começava a virar a maré da ascensão tecnocrática anterior de Urano. Uma nova onda de caçulas da Terra emergiu, defendendo o êxodo de nossas cidades poluídas e a volta ao campo, um retorno à vida natural. E, mais importante que isso, assumindo um compromisso de combate à poluição das florestas, rios e oceanos da Terra e impedir que mais espécies se extinguem, digamos assim. A tendência continua, mais de 30 anos depois. Mas o importante alvoroço em que se encontram cidadãos e políticos atualmente não terá nunca a mesma intensidade ardorosa que caracterizou os anos da conjunção. Embora possamos experimentar uma profunda intensidade emocional sobre esses problemas como resultado dessa conjunção, que ainda até hoje respinga em nós, foi justamente essa conjunção de Urano e Netuno no ano de 1993. Um forte abraço. Voltaremos agora com um planeta muito interessante, que vai ser Plutão. Forte abraço, obrigada.